Uhum. Agora, a China está com a política de Covid zero, né? As restrições e perspectivas são de crescimento baixo. Isso tem mexido bastante com a expectativa da demanda por commodities metálicas, né? O setor de mineração e siderurgia tem sofrido esses reflexos. Você acha que as empresas podem ter algum upside mesmo com esse ambiente pessimista ou o cenário é muito ruim para elas? O cenário não é desafiador, né? Como a gente gosta de falar na Faria Lima, a gente fala de desafiador para não colocar muito a opinião na reta, mas assim, é difícil porque o crescimento chinês, que por anos foi de 6 a 7%, está caindo abaixo de 4%, né? Então, assim, a gente começa a ter um crescimento mais condizente com o resto do mundo, né? E aí a demanda excedente por commodities metálicas, ela vai começar a ficar mais arrefecida, sim. Então, a Vale do Rio Doce já fez preço por conta disso, né? A principal ação aí do nosso mercado é a ação que tem mais participação no índice Ibovespa, né? E aí leva todo o setor de siderurgia junto, né? Talvez uma empresa que vai destoar disso é a Gerdau, porque é aço longo, então a Gerdau ela vende para outro tipo de cliente, mais de infraestrutura, construção civil, e não tem a composição tão relevante quanto os Minas e CSN no minério de ferro, que aí é uma linha bastante importante dessas duas empresas, né? Então, realmente é muito difícil para elas. Quando você faz conta com relação ao nível atual de minério, né, ou pega o passado, então as empresas realmente estão muito baratas, né? Distribuição de dividendo muito grande, a própria Minas, que vem distribuindo dividendos recordes aí, a Vale do Rio Doce, então são geradoras de caixa, mas, assim, quando você olha para frente, né, vocês estavam falando de papel e celulose um pouquinho antes de eu entrar, isso, é perspectiva, né, qual é a tendência do sentimento do mercado. O papel celulose, por exemplo, o papel é muito mais resiliente, né, você usa para várias coisas, você tem vários tipos de papel, então a celulose é demandada por outras coisas, às vezes independente tanto do crescimento da economia. Sim, tem uma relação muito grande, mas não é algo que seja tão direto quanto o minério de ferro, né? O minério de ferro realmente ele depende muito de China, muito de demanda de China, e os últimos dados de produção que vieram de Vale do Rio Doce vieram frustrando os investidores. Agora, é muito difícil um gestor como eu, que tem um portfólio de ações, um fundo de ações, não ter Vale na carteira, né? Porque você tem 12%, 13% de Vale no Ibovespa, então você ficar zerado em Vale do Rio Doce acaba tendo um risco muito grande em relação ao Ibovespa. Você pode descolar muito se o papel subir demais, com alguma perspectiva, algum incentivo, mas o que a gente tem visto é que os incentivos que a China dá faz preço no papel durante 1 ou 2 dias e ele volta para um patamar abaixo de R$70, né? Que ele não está conseguindo superar esses R$70, no caso da Vale do Rio Doce aqui no Brasil, na Bovespa. Inclusive, a Débora já está aqui com o mapa do setor aberto, né, Débora? Vamos dar uma olhada como que está o setor também para a gente consegue acompanhar uma alta, né? Essa tendência, como eu vinha falando mais cedo, né? E aí o Maurício já lembrou para a gente a cotação na segunda sessão aqui dos contratos futuros de aliança, sustentando no patamar positivo. A gente tem um reflexo disso. A Vale é a menor alta por enquanto, a companhia que a gente estava falando agora, 0,32% de alta, mas segue sendo positivo. O Gerdau é quem vem liderando altas no setor, 3,32%. Né? Gerdau Metalúrgica também subindo 2,38%. E sobre Gerdau, que eu quero inclusive já falar, né, com o Maurício agora, né, para poder a gente, né, entender um pouco mais também sobre outros setores. Maurício, a Gerdau é um exemplo. Né, é um exemplo de empresas que está negociando também abaixo do valor patrimonial, mesmo com um dos melhores resultados da história, né, no último trimestre, registrando um lucro muito forte. A CSN também está abaixo do valor patrimonial e eu queria entender se um pouco mais do seu ponto de vista do porquê desse pessimismo no mercado, se isso realmente é justificado, né, diante dessa volatilidade da China. Como você tem visto isso para essas outras companhias além da Vale? No caso da CSN, ela tem uma dinâmica mais parecida com a Vale do Rio Doce, né?
a CSN e a Uzi Minas, porque elas têm um componente na receita bastante relevante, que é o minério de ferro. Apesar de fazerem aços longos e para máquinas, né, agrícolas e tal, que realmente tem uma venda bastante forte. As Uzi Minas tem um setor muito forte de venda para máquinas agrícolas, é ajudada pelo setor agro e tudo mais. Então, eu acho que a Gerdau ela tem tido esse descolamento agora, e a gente começa a ver na carteira de muitos gestores a Gerdau com posições bastante relevantes por conta dessa diferença de dinâmica. A Gerdau, por ter fundamentalmente aços longos e não depender tanto ou quase nada da dinâmica do minério de ferro, né? A Gerdau basicamente pega sucata, derrete e faz aço longo. Então é algo bastante, uma dinâmica bastante diferente, né? E por conta disso, você olha para outro tipo de setor. Então, apesar de a gente colocar tudo no mesmo pacote de siderúrgicas, a Gerdau ela é muito mais relacionada ao setor de construção civil, ao setor de infraestrutura. Então, muita gente tem olhado a Gerdau com essa diferenciação, e realmente a ação está extremamente barata. Ela focou no core dela, que são os aços longos, né? Vendeu algumas coisas nos Estados Unidos, ainda tem alguma coisa, mas tinha muitas mini-mills, né? A Gerdau ela se transformou ao longo do tempo, e quando você fala com o RI, escuta as reuniões, Gerdau realmente é um papel que está meio largado em relação às outras. A Vale do Rio Doce, a CSN, a Uzi Minas, por conta da dinâmica do minério de ferro, pode ser que estejam no preço, né? O minério de ferro pode cair 10, 20% semana que vem com algum colapso na China, e ok, os papéis estão aí. Agora a Gerdau não, a Gerdau tem outra dinâmica, e parece que realmente está bem mais descontada do que essas outras empresas que têm uma relação muito mais forte com o minério de ferro. Maurício,